quero convidar você a abrir a palavra dele no livro de Provérbios. Provérbios será o texto em que estaremos durante todo esse mês refletindo. Provérbios 24, vamos ler os versículos 3 e 4, mas você pode permanecer com a sua Bíblia aberta, porque o texto de Provérbios será o nosso guia, não apenas hoje, mas no decorrer do mês, quando estivermos falando sobre esse tema. Sabedoria nas relações familiares. Sabedoria para viver, sabedoria é o que nós desejamos buscar e experimentar para que a nossa casa seja edificada. Quero te convidar a ler a palavra do Senhor. Eu vou ler os 2 versículos e logo após vocês vão fazer da mesma forma, vão estar lendo a palavra do Senhor nesses 2 versículos que eu acabarei de ler. Os mesmos 2 versículos vocês estarão lendo novamente. Vamos antes falar com o Senhor em oração. Pai, no nome de Jesus, nós desejamos, necessitamos que o Espírito Santo seja o guia, seja o condutor dos nossos pensamentos, das nossas palavras, e que elas cheguem ao coração do teu povo. Os que estão nos ouvindo pela internet, acompanhando pelo canal do YouTube, e principalmente os que estão aqui na tua casa, reunidos em teu nome para glorificar e exaltar-te. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, Provérbios 24, versículo 3 e 4, que nos diz o seguinte: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Vocês agora. Amém. Salomão, quando esteve diante de Deus e teve a oportunidade de rogar algo especial da parte de Deus, porque ele haveria de ser o rei de Israel, ele haveria de suceder Davi, não qualquer rei, o rei Davi, aquele que se tornou modelo dos reis posteriores. Davi, a despeito dos seus equívocos, das suas falhas, das realidades sombrias que estão na vida de Davi, eu amo a Escritura porque ela deixa claro, ela deixa de forma clara para todo mundo enxergar tanto as potências, tanto as fortalezas que estão presentes em nós, mas também as fragilidades humanas que todos nós experimentamos. Davi foi um homem que experimentou ser reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas também teve falhas. Salomão o sucede. Salomão pede a Deus, recebe de Deus quase que um pedido. Deus dá a ele a possibilidade, Deus se põe ali quase como um gênio da lâmpada, para perguntar a Salomão o que ele desejava, o que ele precisava para reinar sobre Israel. Para reinar sobre Israel. E aquilo que fica claro para todos nós, e nós conhecemos a tradição bíblica, que Salomão pede a Deus sabedoria, Salomão pede a Deus entendimento. Salomão entende que todo o dinheiro que ele pudesse ter, todo o poder bélico, militar, que ele pudesse arregimentar, toda a possibilidade de ter estratégias para vencer os seus adversários, não resultaria em sucesso para ele se ele não fosse sábio, se ele não tivesse entendimento da parte de Deus, e ele pede a Deus sabedoria. É por isso que nós temos dentro da Escritura uma seção, uma parte dos textos que são textos de sabedoria, textos voltados para a vivência prática,
textos que nos ensinam como nos relacionar com as pessoas, textos que nos ensinam como é que a gente tem uma vida familiar equilibrada, como a gente vive em paz em casa. Olha, para muitos pode parecer algo simples, mas algumas pessoas, quando ouvem falar de família, se arrepiam completamente, porque essas experiências são experiências desastrosas, experiências carregadas emocionalmente de traumas, de feridas, de ausência de perdão, de abandono, rejeição e todo tipo de dor que você possa imaginar. Quando se fala em família, para alguns pode parecer algo obviamente bom, mas não é uma realidade para todos. Família pode ser o melhor lugar do mundo, mas também pode se tornar um inferno, pode se tornar a família um lugar pavoroso de se viver. E a chave para a gente viver uma vida na família e tornar o nosso lar um lar onde usamos a sabedoria nas relações familiares está em nós termos a mesma perspectiva que Salomão busca de Deus sabedoria. Segundo a tradição bíblica, Salomão escreveu não apenas Provérbios, mas escreveu também Eclesiastes. Provérbios e Eclesiastes, colocados um do lado do outro, são livros completamente opostos, aparentemente. Os críticos vão dizer isso, eu digo, e pelas leituras que fiz de ambos os textos, são livros complementares, porque refletem momentos, estágios na vida de um homem que recebeu de Deus uma tarefa grandiosa, que recebeu de Deus uma tarefa que era mais importante na sua época e só executou essa tarefa com absoluto sucesso, porque pôde contar com a parte de Deus que Deus deu a ele sabedoria. A Bíblia diz lá em Tiago: quem não tem sabedoria, faça o quê? Quem não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá de forma liberal. Deus dá sabedoria para que nós venhamos nos tornar sábios. E é preciso tornar-se sábio para governar a família, para sermos homens e mulheres que amam o Senhor e que vivem num lar equilibrado. Boa parte da desordem que há na sociedade que nós vivemos hoje é porque as famílias estão sendo atacadas, destruídas, estão sendo completamente esvaziadas. O ideal de família e a perspectiva de família na sociedade que nós vivemos é a pior possível. Eu não estou aqui para falar das questões negativas, e vocês vão ver que nós vamos falar aqui, apontar caminhos para que a gente consiga superar toda essa realidade que estamos vivendo, mas a verdade é que claramente há um projeto contrário à perspectiva nossa do que é a família e do que Deus determinou que ela fosse, daquilo que Deus espera, daquilo que Deus planeja, daquilo que Deus ama, daquilo que Deus deseja para todos nós, homens e mulheres, jovens e crianças. Nós precisamos entender qual é a perspectiva de Deus em relação à família. E aí nós temos um texto, como tantos outros, de Provérbios. É muito comum no livro de Provérbios essa, às vezes, oposição entre aquilo que é o ideal de Deus e aquilo que vive e está vivendo o homem hoje. E ele faz e destaca contrastes que estão presentes constantemente no texto e que nós vamos aqui passear sobre ele, porque o nosso texto é o livro de Provérbios. Esses textos são apenas referências para a gente indicar o caminho que a gente precisa trilhar para a gente ter uma família abençoada por Deus, ou seja, a sabedoria nas relações familiares. E aí o texto
que nós temos por base nos mostra o que Deus irá fazer quando nós edificarmos a nossa casa sobre a sabedoria que Ele mesmo determina na sua palavra. Diz o texto: com sabedoria edifica-se a casa. Então, de forma muito clara, o texto faz uma afirmação, e a primeira afirmação importante desse texto, ela remete a algumas implicações que nós vamos apontar aqui no texto, porque a ideia do texto é que com a sabedoria, com o auxílio da sabedoria, é que nós edificamos a nossa casa. No texto, edificar, no texto hebraico, edificar significa construir, reconstruir, construir uma casa, estabelecer uma família, ser construído, ser reconstruído. Para quem escreve esse texto, quando ele diz com a sabedoria, edifica-se ou reconstrói-se, e isso nos dá, na língua original, o sentido de que você pode achar: eu não edifiquei a minha casa sob a sabedoria, estou colhendo tempestades, e não há como mudar a minha história. Eu quero dizer que o texto, na sua intenção original, ou seja, no seu termo original, fala que edificar-se está relacionado a uma possibilidade também para aqueles que estão devastados agora, porque alguém pode pensar: não tem como reconstruir o meu casamento porque ele está na UTI, não há possibilidade de mudar a minha história porque já fracassei demais, já vivi experiências desastrosas e não há como mudar a minha história. E essa palavra aqui, edificar, está ligado à ideia de daquele que está começando um lar, daquele que está começando uma família, daquele que está começando um casamento, mas também aquele que está vivendo novamente essa experiência, aquele que está depois do caos, depois das cinzas, depois do pó, se refazendo, porque a ideia do termo aqui é edificar, reconstruir. Então, dentro do tema que nós temos pregado anualmente aqui em nossa igreja, é sempre possível recomeçar. Então eu quero dizer para você que está hoje aqui, está pensando em desistir, está nos ouvindo pela internet e pensa: não dá mais, ponto final. Deus pode fazer que a sua história seja refeita, mudada, transformada. Esse marido, esse filho, essa casa, suas finanças, seu casamento pode e deve ser edificado sobre a palavra de Deus, mas ele também pode ser refeito. Diga comigo: a minha família pode ser refeita. Sim, estabelecido. Significa tornar permanente. Com a sabedoria, torna-se permanente a casa. A casa é edificada e ela se torna permanente por causa da sabedoria. Quando nós olhamos para o texto antigo, precisamos pensar neste mundo que Salomão está vivendo, e a partir desse mundo é que ele fala. E a ideia de família na antiguidade é: todas as decisões dessa família estão ligadas também à sua fé, à sua relação com o seu Deus. Não há separação da religião, da fé, das escolhas espirituais com a família, e não há separação das realidades da vida
que esse homem e que essa mulher vive. Então, quando se fala de uma família que está sendo edificada na sabedoria, está se falando da pessoa toda e de todas as áreas da vida. Então não há possibilidade de dizermos que somos edificados e que temos uma vida abençoada na vida espiritual, enquanto as nossas finanças estão indo para o ralo, porque nós somos mal pagadores, porque estamos vivendo de agiotagem, porque vivemos com o nome sujo na praça. Todas as realidades estarão envolvidas, porque a pessoa que edifica a sua casa, a sua família, na palavra de Deus, na sabedoria do alto, é aquela que encontrou em plenitude a vida que somente Jesus pode dar. Ou seja, sabedoria, com sabedoria, edifica-se a casa. Como é que se edifica a casa? A partir dessa visão de sabedoria. Primeiro, fazendo escolhas corretas, de acordo com a Escritura. As escolhas de uma casa que é edificada na sabedoria divina, segundo Salomão, é aquele que faz as escolhas corretas. Se você olhar no início do texto de Provérbios, você vai ver Salomão falando como um pai fala a um filho. Ele diz: filho meu, me escuta, escuta. Muitos filhos estão se perdendo porque não escutam seus pais. Muitos maridos estão perdendo suas esposas porque não as amam como Cristo ama a sua igreja, como a Bíblia diz que deve ser. Muitas esposas estão perdendo os seus maridos porque simplesmente desistiram de cuidar deles e de ser para eles uma parceira. Muitos casamentos estão completamente falidos, simplesmente porque se desistiu de fazer as escolhas corretas. Nós fazemos as escolhas certas, não é porque o outro compreendeu. Nós fazemos o que é certo, ainda que o outro não compreenda. Nós escolhemos viver debaixo da autoridade máxima que nós conhecemos, que é a vontade de Deus. E isso é ser sábio. O tolo, o insensato, porque essa linguagem está presente no livro de Provérbios constantemente, ele vai dizer do homem tolo, da mulher tola, do insensato, da mulher insensata, do homem insensato. É o oposto daquele que edificou a sua casa na palavra de Deus. Se você conhece a Escritura, você sabe que existem normas que são inegociáveis. Há regras, há um manual de como a vida pode ser feliz. E se nós não vivermos de acordo com esse manual, com essas regras, nós vamos simplesmente sabotar, destruir a possibilidade que a nossa família seja edificada. Então escolha, mas não segundo as suas vontades. Decida e faça o que deve ser feito, não porque você deseja, mas sim submeta a sua família, as suas vontades, à vontade do seu Criador. Ouça Deus falando com você: filho meu, me escuta, não seja tolo, não seja insensato, não jogue fora a sua história. Como é que a Bíblia diz? Ela diz claramente como se deve viver, como se deve edificar a casa. O texto que nós lemos diz: com a sabedoria edifica-se a casa. Em outros momentos, o mesmo Salomão vai dizer: olha, o tolo, a tola, porque você vê por vezes Salomão citar a mulher tola, mas você, por favor, faça a leitura correta do texto, porque você pegar um texto de séculos antes de Cristo, e um homem escrever esse texto, ele vai falar da sua perspectiva, ele vai
falar como um homem de uma mulher tola, mas você pode pensar e trazer o princípio para todos. Existe a mulher tola, existe o homem tolo, existe a mulher insensata e existe o homem insensato. Não são as mulheres apenas insensatas. Eu falo isso porque na modernidade as pessoas já falam a mulher tola, já grita alguém, tá vendo, pastor, esse machista, só fala de mulher. Não, eu estou aqui explicando que os princípios são válidos para ambos os sexos. Deus está dizendo para a gente, o homem sábio, a mulher sábia, aquele que conhece a palavra de Deus e faz as escolhas segundo o padrão de Deus, vai fazer o quê? Vai estabelecer, edificar, sustentar a sua casa, como Jesus vai dizer, aquele que construiu a sua casa sobre a areia, vai vê-la esmoronar-se, cair. Se você construir a sua casa baseado em ideologias, filosofias humanas, e Deus não for o centro da sua vida, você está construindo uma cabana que vai cair, vai cair. Uma hora vem o vento, uma hora vem a chuva, uma hora vem a tempestade. Nós temos que ter uma casa edificada sobre a palavra de Deus, porque quando chegar a tempestade, quando chegar a tribulação, você e eu iremos descansar tranquilos, porque a nossa casa foi edificada com sabedoria. Você pode dizer amém? Edifica a tua casa, edifica na palavra, faça as escolhas certas. Quando eu falo escolhas certas, é porque você tem um padrão, há um mandamento. A sociedade que nós vivemos quer ser livre, e ao desejar ser livre, cada vez se torna mais escrava, cada vez mais torna-se escrava das suas próprias vaidades, torna-se escrava dos seus próprios desejos, torna-se escrava das futilidades, escrava completa e absolutamente escrava das tendências, da moda, daquilo que se transformou em padrão de vida para as pessoas, para os grandes ícones da sociedade, que estão, por vezes, em oposição total e completa à palavra de Deus. Escolha segundo o padrão de Deus e viva de acordo com ele. Viva e estruture a sua casa com sabedoria no seu falar. O livro de Provérbios ensina que há um mistério imenso naquilo que você fala. Salomão vai dizer que a palavra branda, ela faz o quê? Ela desvia, ela acalma, ela... Quando você tem alguém armado contra você, ela espera, essa pessoa que está armada contra você, espera que você também esteja contra ela. Está claramente preparado um confronto. Em casa, isso se dá não apenas entre os casais, mas entre pais e filhos, entre pessoas que convivem juntos e que são diferentes. Se o outro está armado, e ainda que você esteja senhor da razão, é preciso entender que a sabedoria no falar é importante para que a sua casa seja edificada. Palavras que são lançadas, palavras que são ditas, podem trazer destruição e morte àqueles que a receberam. Então, aprenda a guardar a sua língua e falar apenas o que é necessário. Quando em Tiago vai dizer que uma língua, um pedacinho de língua, ele destrói tudo. Destrói. Por que não calou? Por que falou quando deveria calar-se? Deixa que o outro fale. Quem se cala, se domina. As pessoas pensam
que vencer é quando dão a última palavra. Vencer é controlar a compulsão de falar. Vencer é manter-se sóbrio, é manter-se equilibrado, é não abrir a sua boca para desperdiçar palavras fúteis. É quando você tem domínio sobre si e você não precisa falar para estabelecer-se. A quem precisa provar o tempo todo o seu lugar e falar, e falar, e falar, e falar, não está sendo sábio, não está edificando a sua casa, está sendo nécio, está sendo um tolo que acha que pelas muitas palavras irão resolver os problemas. Pelo contrário, quem domina a própria língua, domina o corpo inteiro. Domine a sua língua, você dominar o corpo todo. É o que diz a palavra de Deus no Novo Testamento e é o que frequentemente Provérbios vai dizer. Quando você tem uma lista de pecados, veja que Provérbios tem uma lista de pecados. Uma lista de pecados. Ele diz 6 coisas Deus odeia. 6 coisas Deus odeia. E eu fico pensando, gente, Deus odeia. Não te deixe isso preocupado. Porque alguns vão diminuir aquilo que Deus odeia. E vão falar, a 7ª Deus abomina. Sim, Deus abomina a 7ª. Que é aquele que faz contenda entre irmãos. E como é que se faz contenda entre irmãos? É com a língua. Então Deus abomina. Deus abomina, Deus tem nojo. Deus tem nojo de fofoqueiro. Deus tem nojo de quem fala demais, de quem não guarda a sua boca. Mas há outras coisas que Deus odeia e nós deveríamos estar preocupados em saber que coisas são para nos afastarmos, para nos mantermos longe. Sabedoria é apartar-se do mal. Sabedoria para edificar a casa. Quando você lê Provérbios, você lê o tempo todo Salomão dizendo, aparta-te do mal, fuja da vaidade, esteja longe daquilo que destrói a sua casa, não viva de aparências, não permita ser seduzido pelo mundo, não edifica a sua casa, guardando a sua boca, sabendo o que vai trazer proveito e fazendo disto a sua regra. Silêncio por vezes é necessário. Você não perde. Ninguém perde. Reflexão é muito melhor do que exaltação. Aprenda com esse texto. Com sabedoria, faz o quê? Edifica-se a casa. Repita comigo. O primeiro princípio é com sabedoria, edifica-se a... Com sabedoria você vai edificar a sua casa. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios que mesmo quando há lares com julgo desigual, a mulher sabe, a mulher santifica o seu marido, o marido santifica a sua mulher. O não cristão é santificado pelo cristão. Nós transformamos a nossa casa num oásis, num lugar onde reina a paz, ou nós mesmos, com as nossas mãos, vamos tornar a nossa casa um inferno de Dante. Vamos viver uma vida completamente atormentada e depois chega para Deus, pastor, eu não entendo. Chega para o pastor e diz, eu não entendo porque a minha casa, ela só anda em situação difícil. Sim, o diabo pode estar fazendo suas artimanhas contra a sua casa, contra a sua família, mas qual é a sua participação nisso? Você está sendo sábio, você está edificando com sabedoria a sua casa,
Você cuida bem da sua esposa. Você, marido, olha para mim, marido, cuide bem da sua esposa. Cuide bem dela. É o seu papel protegê-la, guardar, lutar por ela, amá-la, morrer por ela. Sabe qual é o nosso chamado como homens? Morrer por nossas mulheres. Porque a Bíblia diz que o homem deve ser com a sua esposa, como Cristo foi com a sua igreja. O que é que Cristo fez pela igreja? Cristo morreu por ela. Cristo amou a igreja de tal forma que ele morreu pela sua igreja. Nós, homens, somos chamados para sermos homens de verdade, para lutarmos por nossa casa, lutarmos por nossa esposa, lutarmos por nossos filhos, sustentá-los, guiá-los, ensiná-los, sermos homens que amam a casa, que cuidam dessa casa, que cuidam dessas esposas. É o nosso papel. A mulher, com isso eu não estou fragilizando a mulher, eu estou dizendo que o nosso papel é esse, dado pela Escritura Sagrada. Nos é dado o sacerdócio da casa, e nós precisamos exercer com sabedoria. Não é humilhando a mulher, não é diminuindo-a. Pelo contrário, quem ama, coloca em cima, exalta. Quem ama, meu Deus do céu, não torna inferior, não abusa, não vai além do que pode. Quem ama vai lutar para edificar a sua casa. Mulher, você está sendo chamada por Deus para cuidar do seu marido, para ser para ele um repouso quando ele chegar da sua casa, ou talvez você chegue em casa depois dele, porque hoje não há essa regra da mulher estar em casa e o marido chegar. Por vezes é a mulher que chega, mas em ambas situações, a mulher é aquela que vai apaziguar e vai trazer equilíbrio à casa. Meu irmão, minha irmã, olha para mim, a Bíblia não mudou. Deus quer lares edificados nesta sabedoria, que não apenas edifica, mas também reconstrói. A segunda lição do texto está no mesmo versículo. Diz, com sabedoria edifica-se a casa. A segunda sentença diz o quê? Vamos ler juntos? E com... Vocês têm a Bíblia? Quem tem a Bíblia diz amém? Então vamos abri-la e vamos ler juntos. O texto diz assim: e com... O que é que se firma? A casa. A casa se firma com inteligência. Alguém pode pensar, mas sabedoria não é a mesma coisa que inteligência? Para o homem hebraico, para o homem hebreu, não. Inteligência é um ato de entendimento, é uma habilidade, é uma capacidade do entendimento. Sabedoria está ligada à inteligência, mas não é a mesma coisa. Inteligência é compreensão, é percepção. Inteligência é conhecer o objeto do conhecimento, é ter a arte, é ter a maestria para lidar com determinadas áreas. Você e eu somos chamados para, com inteligência, essa casa que foi edificada, agora passar para o segundo estágio, que é dela se firmar. É numa progressão que Salomão está falando. Ele está falando aqui de edificar e de depois, com a inteligência, firmar, estabelecer e dar um retoque, tornar a sua casa mais e melhor parecida com o propósito de Deus.
Como é que a gente faz isso? Administrando o seu dinheiro, escolhendo as suas prioridades, administrando o seu tempo. Vamos mais. Quando você investe seu dinheiro, você está dizendo o que você ama e o que é importante para você e para a sua casa. Quando algumas famílias fazem escolhas financeiras, não estão agindo de forma neutra, estão agindo de acordo com as suas prioridades. O que é a sua prioridade? Como é que descobre-se a prioridade do seu marido? Quer fazer um teste com ele? Hoje você pega o orçamento do seu marido e descubra com que ele gasta o dinheiro. Você vai descobrir qual é a prioridade dele. Eu espero que seja você, a casa, a sua família. E quando faço isso, é para você refletir. Porque o nosso dinheiro, ele é duro, difícil de ser conquistado, e ele demonstra o que nós amamos. Nós amamos aparência, nós amamos expor para as pessoas a nossa realidade imaginária, impressionar os outros. Nós vivemos para isso, para impressionar as pessoas, para criar uma imagem que não é verdadeira sobre nós e sobre a nossa família. Nós, quando falamos aqui, o texto diz, com inteligência a casa se firma. Como é que você tem firmado a sua casa? Quando você usa o seu dinheiro de forma inapropriada, quando você não respeita os limites que você possui, você está dizendo, eu não estou edificando, e aqui eu não estou firmando a minha casa de acordo com o propósito de Deus. Quando você lê o livro de Provérbios, você vai ver que Provérbios, Salomão, ele diz, ele fala tanto ao esbanjador, ele fala tanto ao fanfarrão, que vive uma vida irreal e que trata os seus negócios e a sua vida de forma irresponsável, como ele fala também ao avarento, porque ambos estão vivendo de forma equivocada, segundo a Escritura. Salomão fala também ao preguiçoso, e nessas três realidades, Salomão está falando de como o dinheiro deve ser administrado. O fanfarrão, ele age sem medir as consequências dos seus atos, das suas escolhas. O avarento, da mesma forma, porque guarda, sem preocupar-se com o bem-estar da sua casa. O preguiçoso, esse não ganha dinheiro. O preguiçoso vive do dinheiro dos outros. O preguiçoso sempre tem desculpa. E Salomão aqui é belíssimo, no capítulo 6. Se você quiser depois fazer esse exercício, leia o capítulo 6, ele vai dizer, vai ter com a formiga seu preguiçoso. Para de arrumar desculpas para trabalhar. Você conhece assim alguém? Não pense em alguém de fora, da sua casa. Comece a exortá-lo ao trabalho. Espalha o capítulo 6 de Provérbios pela casa toda. Todo mundo tem alguém assim na família. E é preciso que a gente aprenda o equilíbrio, a inteligência. A inteligência está em administrar o dinheiro, a inteligência está em escolher as prioridades, e o dinheiro vai ser todo direcionado a essas prioridades, em administrar também e melhor o seu tempo. Olha para mim, meu irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você. Nós, por vezes, negligenciamos a nossa família e dizemos que estamos cansados, exaustos, mas perdemos tempo com bobagens. Sabe o que eu quero dizer para você, e não de forma alarmista, e nem sou do tipo que
acho que o avanço tecnológico, ele é um problema para as pessoas. O mau uso, o uso inadequado, sim, é que é um problema. Mas muita gente está perdendo casamentos por causa de grupos de WhatsApp. Gente, todas as vezes agora, de uns anos para cá, que alguém vai no gabinete para poder confessar que está vivendo uma situação irregular no casamento, começou no aplicativo. Começou lá. Não foi na rua. Não foi. Começou no WhatsApp, nas palavras irrefletidas, nos elogios que não deveriam ter sido feitos, nas curtidas que não deveriam ter sido dadas, nos comentários que não deveriam ter sido feitos. Começa nas redes sociais. Pare de flertar com o mal. Pare de brincar com o pecado. Ele vai devorar a sua presa. Ele vai devorar aquele que não tem sabedoria, inteligência. Inteligência é você saber que não apenas você tem que fugir do mal, mas como a Bíblia diz, que nós temos que fugir da aparência. É só do mal? O que parece mal? Pastor, o senhor está falando que a gente tem que ficar preocupado com o que as pessoas pensam ao meu respeito, porque a sociedade que nós vivemos hoje, em nome da liberdade, está cometendo atrocidades imensas. Então todo mundo diz, eu sou livre, esse pessoal pensa o que quiser sobre mim. Não. Você talvez realmente esteja num caminho que vai te levar a um abismo. E as pessoas que se importam com você estão te alertando, estão dizendo, ouça, escute, seja sábio, escute e perceba os sinais de que a sua vida está fora do propósito de Deus. Não espere que a carroça caia no abismo. Você conhece esse ditado antigo, popular? Eu estou me entregando, que semana passada fiz aniversário. Mas minha avó dizia, não adianta, depois que a carroça cai de um abismo. A minha avó não entendia o que era o Evangelho. O Evangelho é aquele que pega o pau que nasce torto e faz com que o pau que nasce torto desentorte. Você crê nisso? Que o Evangelho pode mudar as pessoas. Mas a Bíblia diz que você, que conhece o Evangelho, deve ter inteligência para firmar a sua casa. Então fale com Deus, Senhor, me dá inteligência para cuidar da minha casa, para administrar os meus bens. Senhor, me dá inteligência para usar o meu tempo de forma adequada. Se você tem um filho pequeno, você precisa jogar bola com ele. Se você tem um filho adolescente, você precisa entrar nos jogos com eles e ficar com eles. Se você não tem filhos, mas é filho e tem mãe e tem pai idoso, precisa exercitar a paciência. Olha como eu estou aprendendo a exercitar a paciência. Eu fico vendo meu filho pequeno, que fala disparado, meu Deus do céu, eu fico assustado, o menino não para de falar, e não para de falar, a mãe fica em agonia com ele, e eu fico olhando, eu era assim. Ainda sou? Não, já sou mais maduro. Já aprendi a calar. Ele não, é uma criança. Mas a gente precisa exercitar a paciência. A gente precisa descer ao nível daqueles que nós amamos. Gente, quer ter inteligência? Administre o seu tempo, porque você tem tempo para ficar no Facebook brigando, falando de política, gastando o seu tempo com bobagem, achando que vai mudar o mundo, sentado em casa com o celular. Não vai mudar nada, só vai arrumar briga, confusão, intriga, e vai tirar a paz do pastor, que não tem nada com isso, mas que tem que ficar se metendo na briga de vocês.
que não tem o que fazer, desse celular, vai fazer oração, vai orar, jejuar por sua vida e do pastor também. Tenha sabedoria, use o seu tempo para aquilo que é proveitoso. Não é desabafo, não. Eu estou só aproveitando a situação para dar o recado. Gasta seu tempo, meu irmão. Minha irmã, gaste seu tempo com aquilo que é útil para a sua casa. Está brigando, está com tempo sobrando. Está com tempo sobrando. Minha mãe, quando era mais nova, falava, não tem um tanque de lavar roupa, não. Agora tem máquina de lavar, vamos acabar com as máquinas de lavar. E vamos botar os homens para lavar roupa. Eles é que tem que lavar roupa. Vamos ocupar esses homens, tudo barrigudo, preguiçoso. Vamos embora. Vamos embora. Vamos começar uma revolução aqui. Bota esses homens no tanque. Inteligência. Gasta seu tempo. Gente, eu não estou falando sério. Eu estou falando para você gastar seu tempo com coisa que é útil para a sua família. Eu estou falando para você gastar o seu tempo no serviço à sua esposa. Entenda o que eu estou... Essa provocação, que é uma provocação, dizendo para você, olha, cuida bem daquela que Deus colocou na sua vida. Faça até isso, se for preciso. Claro que eu estou exagerando, mas se for preciso, faça até mesmo isso. Mas não gaste o seu tempo com futilidades. Gente, vamos concentrar os nossos esforços, a nossa energia, a nossa dedicação, o nosso amor naquilo que importa para edificar a nossa casa. Com inteligência, seja inteligente. Tantas coisas pequenas você pode fazer para a sua casa ser edificada. Administra seu tempo. Você tem tempo. Você tem tempo. Tinha um professor meu no seminário, que quando a gente chegava dizia que não tinha tempo para preparar o trabalho. Ele falava para a gente o seguinte: o que você faz de meia-noite às 5 da manhã? O que você faz de meia-noite às 5 da manhã? Para de fazer e faz o trabalho da faculdade, do seminário. Quando alguém chegava para dizer que não conseguiu, que não pode entregar, ele dizia: meu irmão, sinto muito, mas não sinto nada. Está reprovado. A gente vive numa sociedade onde tudo é muito confortável, tudo é muito fácil para muita gente. As pessoas estão acomodadas. Quando falo isso, não estou generalizando, mas boa parte das pessoas estão acomodadas. Acomodadas com casamento, não cuidam bem do seu casamento, estão acomodados nas relações pessoais dentro de casa, pais que não falam com os filhos porque vivem correndo para lá e para cá por bobagens, e depois falam: meu filho está distante de mim. Tá? Por que será, né? Por que será? Eu fico pensando que como alguns homens perdem o domingo todo lavando o carro, dia todo lavando o carro, e a criança vem, ou o adolescente falar, quase apanha, porque ele está lá cultuando o seu bezerro de ouro. Cultuando o seu bezerro de ouro. Vai pagar alguém para lavar esse carro e vai fazer e ser marido, vai ser esposa, em vez de ficar sexta-feira virando a casa toda sexta-feira, vira tudo. Meu Deus, ninguém pode fazer nada, nem entrar dentro de casa, quer virar tudo, tira tudo do lugar. Meu Senhor da glória, eu prefiro casa suja, mas que eu entre nela, porque a casa limpa não pode entrar. Inteligência, equilibra, meu irmão,
Eu sou exagerado mesmo, vocês sabem, me conhecem há 10 anos. Equilibra a tua dedicação, a tua vontade de limpeza com o equilíbrio. Equilibra o teu amor pelo teu carro, com cuidado com o teu filho. Equilibra, isso é inteligência. E pela inteligência, o lar se firma. Repita comigo, pela inteligência, o lar se firma. E por último, versículo 3, diz assim, versículo 4, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens e deleitáveis. Câmaras aqui, para o homem antigo, e para esse texto, na língua original, câmara é quarto, é sala, é a parte mais interna, ou interior, dentro. A ideia é, quando você adquirir conhecimento, o interior da sua casa, dentro da sua casa, dentro do seu lar, o que vai acontecer é uma revolução. Você vai experimentar um tempo novo em todos os aspectos. Lembra que eu falei que um lar abençoado não trata-se apenas do aspecto espiritual, mas trata-se também de uma vida próspera, trata-se também de ter emocionalmente uma vida equilibrada. Você vai experimentar uma casa cheia. As câmaras é o interior da tua casa, é toda a sua casa. E o que vai a sua casa ter? Segundo o texto, com conhecimento encherão a sua câmara de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. A ideia aqui é que a tua casa vai ter vinho, que a tua casa vai ter azeite, que a tua casa vai ter trigo, que a tua casa vai ter seda, que a tua casa terá tudo o que você precisa. A tua casa terá unção, a tua casa terá a bênção espiritual, a tua casa será farta. Quando lá no texto de Eclesiastes, Salomão fala qual é e como é que ele concebe o tipo de vida boa, ele diz: toma o teu vinho, desfruta a vida com a mulher que Deus te deu. Ou seja, é essa vida boa no lar que Deus quer para nós. Viver, comer uma boa comida, tomar um bom vinho e estar com a boa mulher que Deus te deu. Não é a mulher estrangeira, não é a mulher do outro, não é aquilo que não lhe pertence, é aquilo que te pertence. É a boa comida, é o bom vinho, e é a tua esposa, e é o teu lar, e é a tua casa que será abençoada por Deus. Então você e eu precisamos entender como é que a gente vai usar de sabedoria nas relações familiares. Primeiro, sabedoria, usando a sabedoria que edifica a casa. A coisa principal é sabedoria. O princípio de tudo é a sabedoria. A sabedoria nos leva também especificamente a usarmos a inteligência para administrar o dinheiro, para escolher prioridades, para administrar o tempo. E o resultado disso, que tua casa será abençoada. Se você ler os Salmos de número 127, 128, você vê que abençoado será a tua casa. Você verá o filho de teus filhos. Você desfrutará da misericórdia, do cuidado de Deus. A sua família é reflexo de quem você tem colocado no centro. Quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 6, diz lá, e a gente sabe de qual é esse texto. Olha que texto lindo, olha que texto idealizado, olha que texto também desprezado. Porque nós falamos: buscai o reino de Deus e a sua justiça. E buscai o reino de Deus e a sua justiça. Está fazendo isso, meu irmão? Vamos fazer? Vamos construir a nossa casa com sabedoria? Vamos firmá-la com inteligência? Vamos usufruir
dentro da nossa casa, com todo tipo de bens, prosperidade. Quem diz que presbiteriano não gosta de prosperidade? Eu gosto. Deus gosta de prosperidade. Deus não gosta de miséria, não. Tá? Tá achando que Deus gosta de miséria? A miséria está no mundo. Nós suportamos, nós lidamos, nós lutamos contra a miséria. Ninguém aqui está destinado ou predestinado à miséria, gente. Isso é uma distorção. Nós, nesse mundo, teremos aflições, mas Deus não está abençoando e canonizando a aflição. A aflição é por causa do pecado. Nós somos chamados por Deus para aquilo que está dito aqui. Pelo conhecimento se encherão as câmaras. A nossa casa estará cheia de sorte de bens. Nós seremos prósperos, bens preciosos e deleitáveis para nós. Nas relações familiares, nos bens que conquistamos, na posição que estamos, nos filhos que temos, nos irmãos, naqueles que estão ao nosso lado e são bênção para nós. Nossa casa será abençoada. Nossa casa será abençoada. Nós abençoamos os filhos, nós abençoamos as mulheres, os filhos obedecem os pais. Nós ouvimos o sensato e desprezamos os tolos. E a nossa casa será governada pelo projeto estabelecido por Deus. Sabedoria para lidarmos com as pessoas. Sabedoria para vivermos um lar edificado, firmado, um lar cheio da graça de Deus. Que Deus nos abençoe.